Sala da Santa Felicidade, Centro Islâmico do Paraná. Dando continuidade ao assunto que começamos semana passada, que era fazer um breve comentário sobre as últimas suratas do Alcorão. Aquelas suras curtas, pequenas, porém conteúdo grande, conteúdo fantástico. Onde todos os muçulmanos aprendem, todos os muçulmanos decoraram, e nós repetimos essas suratas diariamente. Porém, qual o conteúdo? O que ela representa? Qual o verdadeiro significado dessas palavras? Vamos, portanto, hoje falar sobre a surat. Na aula passada falamos da surata Qul Huwallahu Ahad. Hoje iremos falar da sura Qul A'udhu bi Rabbil Falaq. Qul A'udhu bi Rabbil Falaq. Vamos. Nosso assunto será sobre ela hoje. Primeiro, vamos ler ela. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi Rabbil Falaq. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Bom, vamos ver agora a tradução dessa sura. Eu tenho aqui essa versão, nova edição do Alcorão, do professor Samir Haik. Eu vou ler o significado dos versículos do Alcorão, que diz o seguinte: Dize, em nome de Allah, o clemente misericordioso, dize: amparo-me no Senhor da alvorada, do mal de quem por ele foi criado, do mal da tenebrosa noite quando se estende, do mal das que assopram os nós, e do mal do invejoso quando inveja. Essa tradução do professor Samir Haik. Veremos, portanto, a tradução, essa edição bilíngue, a tradução do professor Hilmi Nasr. Ele fala o seguinte: em nome de Allah, o misericordioso e misericordiador, dize: refugio-me no Senhor da alvorada, contra o mal daquilo que ele criou, contra o mal da noite quando entenebrece, e contra o mal das sopradoras de nós, e contra o mal do invejoso quando inveja. Vemos que o significado, a tradução, a diferença não é muito grande, a diferença entre uma tradução e outra. Vamos ver agora qual é o nome dessa sura, em que contexto histórico, qual foi a ocasião da revelação dela. E depois vamos saber o significado, frase por frase. Bom, essa é chamada Surat Al-Falaq, que foi traduzido como alvorada. Porém, na realidade, a palavra Al-Falaq literalmente não quer dizer alvorada. Al-Falaq, não. Al-Falaq significa o despertar, o romper. Tanto quando fala assim, quando uma flor está nascendo, um falaq, em árabe fala assim, infalaq, quando uma flor, uma rosa, uma flor, ela está nascendo no despertar do dia. Então essa palavra foi emprestada para o árabe como fosse considerado o romper do amanhã. É o amanhecer, então. Por que essa sura foi revelada? Qual foi a ocasião e qual foi o contexto histórico que essa sura foi revelada? Bom, primeiro, esta sura ela foi revelada em Madina. Por que foi revelado? Foi mencionado um grande sábio chamado Al-Wahidi, como Imam Al-Baghawi, o Suyuti, outros sábios da teologia e da interpretação do Alcorão, exégese do Alcorão,
o motivo da revelação dele. Foi mencionado que um jovem chamado Labid ibn al-A'sam, esse homem, esse jovem, ele era feiticeiro. Sim, ele era feiticeiro. Fazia magia, fazia feitiçaria. No linguajar brasileiro fazia trabalho, tá? Vamos ver. E ele pegou um pente que o mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam, tinha se penteado, pegou alguns fios do cabelo do profeta, sallallahu alaihi wasallam, e fez um trabalho, fez um feitiço. Isto mesmo que você está pensando, fez um feitiço, fez uma magia, né, contra o profeta, sallallahu alaihi wasallam. Nós vamos tocar nesse assunto agora. Então esse Labid ibn al-A'sam, ele fez uma feitiçaria, fez um trabalho, fez uma magia contra o profeta. Tentou fazer isso com o mensageiro de Deus. E o profeta, sallallahu alaihi wasallam, ele sentiu um peso. Ele sentiu que algo não estava bem com ele. Então o anjo Gabriel trouxe essas duas suras, Surat al-Falaq, Qul a'udhu bi rabbil falaq e Qul a'udhu bi rabbin nas. Essas duas suras que nós vamos comentar hoje. Então o anjo Gabriel desceu essas duas suras ao profeta Muhammad, para o profeta de Deus ler elas e se proteger, e proteger depois toda a sua nação. Já vamos entrar nesses detalhes, ok? Em outra narrativa, o profeta de Deus chamou Ali ibn Abi Talib e mandou procurar esse jovem chamado Labid, porque o anjo Gabriel o informou quem teria feito esse trabalho, quem teria feito esse feitiço. E foram lá e encontraram um cordão com 11 nós. Então o profeta disse: e Ali, vai lá. Essas duas suras que foram reveladas agora, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, elas foram reveladas juntas. A cada cordão você lê um versículo dela. Então Ali ibn Abi Talib pegou aquele cordão, tinha feito feitiço, né? Tinha feito feitiço contra o profeta. Ele lia Qul a'udhu bi rabbil falaq, fazia assim, Qul a'udhu bi rabbil falaq. Desatava um cordão, Qul a'udhu min sharri ma khalaq, e foi desatando os cordões, até que o profeta se aliviou. E o profeta disse: isso foi um feitiço, uma magia, feitiçaria, um trabalho maligno que fizeram contra mim, tentando me prejudicar. Então Deus revelou essas duas suras. Que curioso, né? Incrível, né? Nem os profetas, né, estão livres dessas pessoas maldosas. Já vamos falar sobre todo esse assunto aí, peraí. Então, essas duas suras, elas foram reveladas por Deus nesta ocasião, para provar que existe de fato feitiçaria, magia, olho gordo, olho grande e inveja. Que isso pode atingir a pessoa. Pode atingir a pessoa em cheio. E pode deixar sequelas. Isso vamos falar agora. O sihr, feitiçaria, magia, essas coisas, elas existem. Existem porque Deus permitiu que existisse, para provar as pessoas. Usa um teste também, não é? Isso acontece. Mas já vamos entrar nesse assunto. Foi relatado também que Abdullah ibn Khubayb, como está no Sunan Abi Daud, que ele disse: خرجنا في ليلة مطر ومظلمة نطلب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فأدركناه فقال لنا اقرأ فقال لنا قل قلنا ما نقول قال عليه الصلاة والسلام قل قالوا ما نقول
قال عليه الصلاة والسلام قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. Abdullah ibn Khubayb foi relatado que eles saíram com seus companheiros numa noite chuvosa e noite escura, escuridão total, com medo. Estava escuridão total, chovendo. Eles foram até onde o mensageiro de Deus estava dormindo, na sua casa. Falaram ao mensageiro de Deus: está todo mundo com medo lá, não sabemos o que vamos fazer. O profeta falou para eles: diga, Qul, diga. Eles disseram: o que nós vamos falar? O profeta de Deus disse: diga, A'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq. E mandou recitar essa surata. Essas suras, essas duas aqui, nós vamos comentar. Se recita ela, é a palavra de Deus, são as proteções que Deus deu ao profeta de Deus para ele ensinar a sua nação. As duas suras, elas protegem o ser humano do feitiçaria, das magias, do olho grande e da inveja. Vamos comentar mais. O mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam, antes de dormir, Aisha dizia: kana iza awa ila firashihi. O mensageiro de Deus, quando ele se deitava para dormir, ele lia as 3 últimas suras. Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Ele lia essas 3 últimas suras, tá? Lia nas mãos assim, ó, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, né? Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Fazia assim, ó, né? Assim, ó. E passava em toda a parte do seu corpo. Ele lia 3 vezes e passava. O mensageiro de Deus também recomendou as pessoas lerem essas 3 últimas suras após todas as orações. Por quê? Porque é uma proteção de Deus. É uma proteção de Deus. E também, quando o profeta de Deus tinha uma doença, estava doente, pedia para Aisha fazer isto e passar em seu corpo. Meus queridos, meus prezados, essas 3 últimas suras é muito importante a pessoa aprender, memorizar, saber o conteúdo, o seu significado, saber o seu valor e ensinar os filhos. Hoje, quando nós saímos de casa, apertamos o alarme, botamos seguro no carro, seguro em casa, botamos seguro no celular, botamos senha para não ter acesso. Ninguém sai e deixa a porta aberta. Ninguém sai de casa e deixa o carro abandonado assim. Hoje, nós botamos seguranças em nossas casas, em tudo. Com medo do quê? Do prejuízo, do ladrão, do bandido, de insegurança. Porém, nós devemos nos preocupar também. Isso é a coisa mais importante. A segurança que nós devemos ter contra o Satanás maldito, contra os maldosos, contra os invejosos, contra o pessoal que fica rogando praga, contra o pessoal que faz feitiçaria. Temos que nos proteger também, a nós e aos nossos filhos. Hoje nós mandamos, às vezes, quando se entra alguém com segurança, a pessoa fica assim: ó, aquele lá está com segurança, né? Aquele lá está com segurança. Você fica espantado, porém, você tem a segurança maior ainda quando você se apega em Allah, louvado seja. Vamos entrar então nessa surata. Então, primeiro, falamos sobre por que foi revelada essa sura e falamos também o conteúdo dela, os benefícios, os méritos de ler essa sura. Primeiro, Qul a'udhu bi rabbil falaq. Diga. Allah falou para o profeta Muhammad, então, diga, fale, diga. A'udhu, a palavra a'udhu significa eu me refugio, eu peço proteção, eu me amparo, me refugio, peço proteção. Eu peço proteção, me refugio e me amparo em quem? Bi rabbil falaq, no Senhor da alvorada, no Senhor que faz o nascer do sol, no Senhor que faz o romper da noite para o dia. Olha só, me amparo no Senhor.
A palavra Rabb, que significa Senhor, é no sentido mais amplo da palavra. Rabb é o Senhor, o formador, o criador, o abastecedor, o sustentador. O Senhor do alvorecer, o Senhor do amanhecer, o Senhor do despertar. Imagina você ler esta sura, primeiros versículos, você dorme lendo essa surata, e quando acorda, a primeira coisa que você faz é ler essas suras. Hoje, a primeira coisa que nós fazemos, não há exceção, creio eu, não há exceção. Primeira coisa que nós fazemos ao despertar, telefone, senha, WhatsApp, Facebook, o que aconteceu, notícia, Globo, fica lá sentado. Acontece comigo, todo mundo. Não, primeira coisa que deveríamos fazer, acordou, bismillah, alhamdulillah, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, min sharri ghasiqin idha waqab. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas. Primeira coisa que deveríamos fazer ao abrir os olhos, dizer alhamdulillah, dua, é ler essa sura já para acordar, já despertar, protegido por Deus. Não, a gente acorda, o telefone está carregando aqui, já fica mexendo ali, ó. Quem marcou, quem não marcou, quem curtiu, quem não curtiu, o que está pegando? Auzu billah, auzu billah, auzu billah. Deus nos protege. Acontece comigo, com todo mundo. Bom, vamos ver então. Digo, peço proteção em Allah, me amparo em Allah, me refugio em Deus, o Senhor do despertar, do romper, aquele que faz a noite terminar e depois nascer o dia. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, do mal que por ele foi criado, ou podemos dizer do mal das criaturas que ele criou, pode ser dito também. Porque todo ser, animais, humanos, nós temos um potencial de mal e de prejudicar as pessoas consciente ou inconscientemente. Então você desperta dizendo, eu procuro proteção, me refugio no Senhor do despertar, contra o quê? O mal que existe em toda criatura. Que as criaturas, elas te prejudicam ou conscientemente, intencionalmente, ou sem intenção. Então quando você acorda, ou lê esses versículos, Qul a'udhu bi rabbil falaq, me amparo, me refugio no Senhor do despertar, da alvorada, do mal, de todo o mal que possa existir nas criaturas. Min sharri ma khalaq, min sharri ghasiqin idha waqab, do mal da tenebrosa noite quando se estende. Por que foi usada a palavra tenebrosa noite? Porque a noite supõe-se escuridão, trevas, silêncio, segredo. Se você vai ver, se alguém quiser fazer um mal, planejar um golpe, prejudicar alguém, não faz isto às claras do dia. Não faz isto ao sol do meio-dia. Não faz isto quando está todo mundo olhando. Faz o quê? Escondido, em silêncio, longe. E à noite, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, a noite é o local, então, onde as pessoas elas planejam e agem desse jeito. Na escuridão, nas trevas, no silêncio, longe aos olhos das pessoas. E isso se encontra na noite, diferente do dia. Bem que hoje em dia, os bandidos, os maldosos, ultrapassam os limites da noite. É dia e noite eles fazem isso. Mas o Corão orienta isso à noite, por quê? Porque o outro hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele diz o seguinte: quando o sol se põe, ainda ghurub shams, quando o sol se põe, anoitece, o profeta disse: amsiku sibyanakum, segurem
as vossas crianças, não deixe sair de casa. Por quê? Porque nesse momento, intasharat shayatin. Esse é o momento que os satanases, eles despertam e vão fazer as maldades deles à noite. No horário do pôr do sol, no horário do Maghrib, a melhor coisa que tem que fazer é trazer as crianças para casa. Se quiser sair de noite, pode sair. Mas esse horário que o sol se põe é o horário máximo do Shaitan. Tá tudo escuro agora que eles estão soltos. Até os bandidos aí. O bandido gosta de trabalhar de noite. Gosta de assaltar de noite. Fica planejando de noite. Nasceu o dia, o trabalhador vai trabalhar e eles vão dormir. O Satanás também. Então essa sura, Qul a'udhu bi rabbil falaq, peço proteção do Senhor da alvorada. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, min sharri ghasiqin idha waqab, do mal da noite, da tenebrosa noite quando se estende. E é subhanallah. O min sharri naffathati fil 'uqad, e do mal das assopradoras de nós. Aquelas pessoas que fazem um tipo de magia, ou um tipo de voodoo, ou um tipo, eu não sei se a palavra correta seria o voodoo, estou falando daquilo que nós conhecemos. Posso estar até equivocado nas palavras usadas, mas aquilo que nós conhecemos aqui no Brasil, né? Mas feitiçaria, até o pessoal fala no Brasil, né? Feitiçaria, uma palavra magia negra. Não existe, isso é uma expressão racista. O billah, racista e diabólica. Como se feitiçaria não existe branca, azul, amarela, preta, não. Feitiçaria é feitiçaria. Tá? Feitiçaria, magia, trabalho, voodoo, essas coisas. Então, min nafathati fil 'uqad. An-nafath, a palavra nafath em árabe é quando a pessoa faz o seguinte, ó, e sai um pouco de saliva. Nafakh é soprar. Quando sai saliva é nafath. Nafath. E o que é nafathati fil 'uqad? Aquelas que assopravam os nós eram aquelas mulheres que faziam a feitiçaria, faziam trabalhos tipo voodoo, amarravam cordões e faziam nós para tipo atar a pessoa ou prejudicar a pessoa com uma magia ou feitiçaria, tá? Elas matavam e faziam. Então, olha a sura. Amparo-me no Senhor da alvorada do mal que existe na criação daquilo que Deus criou, no mal que existe nas criaturas, no mal da noite quando se estende, e do mal das assopradoras de nós, aquelas que estão fazendo feitiço. A'udhu billah. A'udhu billah. Wa min sharri hasidin idha hasad. E do mal do invejoso quando inveja. Bom, mencionou três coisas aí: o feitiço, a inveja. Feitiço e inveja. O feitiço podem atingir a pessoa. A inveja também. O olho grande, no caso, né? Também. Isto pode atingir a pessoa, mas que forma que isso atinge a pessoa? Atinge de dois jeitos, de dois caminhos. Um caminho, de fato, atinge a pessoa, pode até adoecer, né? Por causa do feitiço, por causa da inveja. Pode até, isso é algo físico, pode acontecer isto, existe. E tem um tão perigoso que é algo psicológico. Existem aquelas doenças psicossomáticas. Ou seja, a pessoa põe feitiço, roga a praga, inveja. Talvez o pior ainda é quando a pessoa atinge o psicológico da pessoa, a pessoa começa a achar, ficar doida, acha que tudo de ruim, de errado que acontece com ela é por causa que fizeram um feitiço comigo, fizeram um trabalho, enterraram um sapo lá embaixo, lá amarra. Peraí, tem coisas que é fato e tem coisas que são psicológicas. Nós, muçulmanos, temos que diferenciar isto. Aquilo que é sihr, aquilo que é feitiço mesmo, e aquilo que é sussurro do Satanás, para ele achar que tudo é feitiço. Tem que tomar cuidado. Por isso nós dizemos o quê? Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, né? Bom, al-hasad é a inveja.
Às vezes dizem que a inveja é um pecado, não é? É um pecado. Ela, na realidade, existe o pecado capital, não é? Na realidade, a inveja, ela é... Vários pecados nascem da inveja. A inveja por si próprio, ela é um sentimento que, como disse Ibn Qayyim, esse grande sábio do Islã, لا يخلو جسد من الحسد. Nem o corpo está livre da inveja. Todo mundo, de uma forma ou de outra, tem uma inveja ou tem ciúmes. Inveja, né? O que seria inveja? É você desejar... O que seria hasad em árabe? É desejar que aquilo que Deus agraciou aquela pessoa, que a pessoa perca aquilo que foi agraciado. Desejar aquilo que o outro tem não é inveja. O que se caracteriza inveja? É desejar que o outro perca aquilo que tem. Por exemplo, fulano tem um telefone. Fulano tem um telefone, tá? Você desejar ter um telefone igual aquele, não é inveja. Agora, você não consegue ter um telefone e desejar que ele quebre o telefone, que ele perca aquele telefone, isto é o hasad, isto é a inveja. E a inveja pode ser das coisas materiais, isso é fácil. E a inveja pode ser também em relação à afetividade, e a inveja pode ser naquilo que Deus deu, o conhecimento, a eloquência, a beleza. Tem pessoas que são simpáticas, todo mundo gosta dela, né? E você tem inveja. Você pensa, por que não é eu, não sou eu que todo mundo gosta? Então você começa, você não, um exemplo, tá? Começa a invejar aquela pessoa esperando, torcendo que aquilo que a pessoa foi agraciada por Deus vai embora. Isso é inveja, auzu billah. Então a inveja, auzu, é uma coisa até vergonha de falar. Auzu billah. Al-hasad, auzu billah. Tem muita gente invejosa. Quando a inveja entra no coração, a pessoa começa o quê? Mente. Começa a desmentir aquilo que Deus deu. Começa a ignorar a graça de Allah. Começa a planejar contra outras pessoas. Falar mal, planejar, tramar. Tudo isso dá inveja. Auzu billah. Né? Bom, vemos que nessa sura a pessoa ela pede proteção de Deus em 3 coisas. Do mal que existe nas criaturas, do mal do feitiço, quando as pessoas, dos feiticeiros, feiticeiras que fazem trabalho para prejudicar alguém, e do mal do invejoso quando inveja. Quando inveja. Tá? Porque a pessoa ela pede proteção de Deus em 2 coisas, em 2 casos. Proteção pede para que Deus te proteja, que te livre, e você se ampara em Deus de um mal que existe, né, presente, ou pede proteção de Deus de um mal que possa acontecer. Então nós temos o quê? Essa sura ela serve o quê? Para proteger antes que aconteça, né? É prevenir, e quando acontece algo, ler ela para se livrar. Então, essas 2 suras nós vamos falar daqui a pouco. Essa sura, Qul a'udhu birabbil falaq, ela serve tanto para prevenir e como para medicar, para curar. Tudo bem. Agora, como que a pessoa... Por que a magia, a feitiçaria, olho grande, trabalho, inveja... Por que tudo isso acontece com a pessoa? Por que isso acontece? Primeiro, falta de confiança em Allah. A pessoa acha que vai pegar, pega, não é? Segundo, al-ghafla, que não está nem aí com as coisas. Acha que tanto faz como tanto é. Terceiro, muitos pecados. A pessoa começa a fazer vários pecados, Satanás se aproxima dela. Né? Agora também, como que a pessoa faz, o que a pessoa deve fazer para se livrar? Qual é a sua precaução, a prevenção para não cair nas armadilhas do Satanás
e dos invejosos. A'udhu billah. Invejosos. Primeira coisa, at-tawakkul ala Allah. Confiar em Allah. Allah é meu Senhor, Ele é meu protetor, Ele que me provém, Ele que me abastece. Se eu estiver com Ele, serei protegido. Segundo, temer Allah e cumprir as obrigações. Quando você lê essas suratas, lê o Corão, está protegido por Allah. Não se preocupe. Terceiro, pedir proteção de Allah sempre, de tudo o mal, de todo o mal. Quando a pessoa ela age, se comporta, eu estou legal, eu estou bem, eu tenho o corpo fechado, eu não preciso pedir proteção de Allah, aí que ela cai na tentação. Quarto, não ficar falando as coisas boas que acontecem com você para os invejosos. Facebook, Instagram, Snapchat, isso daí atrasa uma legião. Assim como você ganha link, você ganha um monte de invejoso também. Cuidado. Não fica contando vantagem, falando certas coisas, né, de muito de você para as pessoas, principalmente nas redes sociais, porque isso traz um monte de invejoso. Na surata número 12, surata Yusuf, o que Yusuf falou para o seu... O que Jacó falou para o seu filho, Yusuf? Ya bunayya, la taqsus ruyaka ala ikhwatika, fayakidu laka kaida, inna ash-shaytana lakum aduwwun mubin. O profeta Jacó falou o que para José? E Yusuf, não fica contando vantagens, suas histórias para os seus irmãos, porque eles podem ter inveja de você. O Satanás é inimigo do ser humano. Então a pessoa fica postando muita coisa ali, até inventa às vezes, né? Isso traz uma legião de invejoso. Para isto, toma cuidado. Terceiro e último, não se preocupa com o invejoso. Quanto mais você se preocupar com o invejoso, mais a inveja vai fazer efeito em você. Confie em Allah, peça a proteção de Deus, ao amanhecer, ao entardecer, obedeça as ordens de Allah e não se preocupa com o invejoso. Ensine essa surata para os vossos filhos, leia ela de manhã, ao entardecer, acostume vossos filhos a nós mesmos também ler essa surata e terminamos como nós começamos. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.